Boa noite, graça e paz. Estamos aqui para mais um dia de estudo bíblico. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, o seu caderno, sua caneta para fazer as anotações e vamos estudar a Bíblia então. Vamos primeiramente orar, pedir a direção de Deus para esse nosso tempo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por estarmos aqui, obrigado pela vida de cada um dos irmãos. Pedimos agora, Senhor, a tua ajuda, a tua bênção, para esse momento que iremos passar aqui, que o Senhor possa ministrar no nosso coração. Abençoe cada um das pessoas e nos ajude a aprender muito da tua palavra, através dessa carta impressionante, a carta de Paulo aos Gálatas. É a oração que fazemos agradecidos e fazemos juntos em o nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, já pegou a sua Bíblia? Eu estou pegando a minha aqui, a Bíblia. Se você tiver aí um papel, alguma coisa para anotar, então anote, para que você possa acompanhar bem. Você tem a possibilidade, inclusive, de vir e voltar com o vídeo para você poder rever e ouvir novamente. Bem, nós já estamos no terceiro capítulo de Paulo aos Gálatas. Na última aula eu terminei o segundo capítulo e dei a introdução para o terceiro capítulo, né? Terminei o segundo e dei a introdução para o terceiro. E vocês estão vendo aqui, através dessa carta, que o apóstolo Paulo tem um grande objetivo de, além de defender o seu apostolado, também de fazer uma grande defesa da salvação pela fé. Então é muito importante que a gente tenha sempre isso na nossa mente. E o capítulo 3 vai envolver bastante isso. Inclusive o capítulo 3 tem um título muito importante que é chamado o título da Apologia do Evangelho Puro. Começa do capítulo 3, versículo 1, vai até o capítulo 4, versículo 31. E eu quero ler de novo, nós fizemos já o primeiro, o segundo e o terceiro versículo, mas eu quero ler novamente esses três versículos, porque o apóstolo Paulo se utilizará de argumentos para fazer a sua apologia. A apologia é defesa do Evangelho. Então ele usa argumento. E o primeiro argumento, que vai do versículo 1 ao versículo 5, é o argumento da própria experiência pessoal que Paulo estava tentando ajudar os Gálatas a enxergar. A sua própria experiência pessoal, não só de Paulo, mas de cada um membro daquela igreja na Galácia. Então acompanha comigo aqui a leitura do versículo 1 a 3 novamente. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos meus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Desculpa, não foi diante dos seus olhos, falando para os Gálatas, né? Que Jesus foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês não são insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Então Paulo faz aqui um apelo, o argumento dele, sobre a experiência pessoal. Então ele começa chamando os Gálatas de insensatos. Por que insensatos? Porque ele está fazendo umas perguntas óbvias. Vocês não viram Cristo ser crucificado? Porventura vocês receberam o Espírito por alguma obra que fizeram ou foi pela fé? Então ele começa a colocar nesses primeiros versículos aqui, né, aquilo que ele está falando da experiência que eles tiveram. No verso 3, inclusive, ele fala: vocês estão agindo sem um bom senso, né? Porque tendo começado pelo Espírito, agora vocês estão voltando de novo a falar da prática da lei. Agora, eu já fui até aí na semana passada, né, na última nossa aula. Olha o verso 4, relendo para vocês. Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, não é? Ele está dizendo, será que isso é inútil? Terá sido em vão, uma outra versão usa, tantas coisas que sofresses, porque a Galácia também sofreu, e só naquela época do apóstolo Paulo, né? Quando a princípio eles confiaram em Cristo, foi pela fé. E eles acabaram, por causa da sua fé em Cristo,
se expuseram à grande perseguição, a uma perseguição que estava instaurada dentro do Império Romano na época do apóstolo Paulo. Talvez em parte pelos judeus que odiavam os cristãos, né, que o evangelho da graça, mas também tinha os romanos que estavam trazendo sofrimento para eles. Então a pergunta é, será que foi desnecessária? Em troco de nada a perseguição? Não valeu de nada a perseguição? É o que Paulo está perguntando para eles aqui, fazendo-os pensar sobre a maneira que estavam se portando. E aí, para completar no versículo 5, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. Então, aquele certamente está falando de Deus, né? Aquele não é um apóstolo Paulo, nem uma outra pessoa, é o próprio Deus. Somente ele podia conceder o Espírito e fazer os milagres que ele menciona aqui. Então, nem os Gálatas receberam e nem Deus deu o Espírito aos Gálatas segundo alguma habilidade ou alguma medidas legais que eles tiveram, alguma prática, nada disso, ou a circuncisão, que era uma prática bem conhecida do povo judeu e também entre os Gálatas, não foi também isso, foi um ato puramente, é o que Paulo está tentando fazer-os relembrar, foi um ato da pura graça de Deus, resposta à fé, somente em resposta à fé, que realmente conseguiram tomar posse disso, certo? Então, em resumo, o que esse primeiro argumento está dizendo, os Gálatas deveriam ter reconhecimento pela sua própria experiência, que a bênção vem pela fé e não vem pela prática de qualquer outra coisa, nem da própria lei, certo? Então, esse é o primeiro argumento. Bem, o apóstolo Paulo, ele se aprofunda no segundo argumento para fazer essa defesa da fé de uma coisa que era bem peculiar, bem próximo do povo judeu. Olha os versos 6, 7, 8 e 9. Considerem o exemplo de Abraão. Agora ele vai para Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, esses que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Agora ele chama o patriarca, o personagem, sem dúvida, mais importante do povo judeu, de onde começa o povo judeu. Então ele começa aqui, no segundo argumento, falando dessa experiência de Abraão. O apelo repentino de Paulo, que faz a respeito de Abraão, aparece assim de modo inesperado nessa história, mas evidentemente toma por certo que os seus leitores, aquelas pessoas que estavam ouvindo e lendo aquilo que Paulo havia escrito, reconhecerão imediatamente que o caso de Abraão responde às perguntas que acaba de fazer. Responde. Abraão creu em Deus, só. Aliás, Abraão veio antes da lei. Abraão creu em Deus. Isso é uma afirmativa muito importante, significativa, para ele mostrar que a fé no Evangelho, a fé no Cristo era suficiente. Então, foi simplesmente, Abraão creu, isso foi simples, né? E ele foi considerado homem justo, não pelo que ele fez, mas porque ele creu. Inclusive no texto é usada a expressão que ele foi creditado, foi tido como justo. Gênesis capítulo 15, versículo 6, mostra exatamente isso, fala exatamente isso. Que quando Deus promete para Abraão que a sua descendência seria como a areia do mar, como as estrelas do céu, então o versículo 6 de Gênesis 15 diz, e creu Abraão, isso lhe foi imputado, ou lhe foi creditado como justo. Ou seja, ele foi tratado como justo porque ele creu, não que ele se tornara como tal. É importante notar que a justiça é somente pela fé.
e não por guardar a lei, e não por praticar a lei. Os verdadeiros filhos de Abraão, que Paulo está dizendo aqui, não são aqueles que guardam a lei, são aqueles que creem. Os descendentes naturais de Abraão realmente são os judeus, mas aqueles que participam da sua fé são os verdadeiros filhos de Abraão, que ele está dizendo. Sem dúvida, os judeus estavam dizendo que para serem verdadeiros filhos de Abraão, os gálatas precisavam ser circuncidados, por exemplo, que era uma das práticas da lei. E Paulo refuta isso. Paulo refuta isso. Abraão foi considerado justo. Foi considerado justo antes mesmo de ser circuncidado. Isso é importante. E no verso 8, que nós lemos aqui já, nós lemos, né? Ele fala que prevendo, ou seja, mostra a onisciência de Deus, prevendo a Escritura previu, né? Parece que ele até personifica aqui a Escritura como uma pessoa, né? Mas ele se utiliza desse jeito, falando do Velho Testamento, ele trata a Escritura como uma pessoa, um agente pessoal, né? Então, sem dúvida, por causa da sua profunda convicção de que Deus fala através dela. Então, ele diz, tendo previsto a Escritura. Na versão NVI, coloca assim o versículo 8. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios. Então, está falando aqui da Escritura. Então, ele fala, justificaria os gentios por meio do quê? Por meio da fé. Quando ele coloca aqui uma das promessas mais importantes da Bíblia, relatada em Gênesis capítulo 12, verso 3, né? Quando ele diz que em ti serão abençoados todos os povos da terra, todas as famílias da terra, conforme a versão, isto é, junto com Abraão. Ou da mesma maneira que Abraão foi salvo, foi justificado, as nações gentílicas, além de Israel, serão salvas e justificadas também. Se Abraão foi salvo pela fé, as nações também, gentílicas, também serão salvas pela fé. E ele coloca aqui no versículo 9, né? Assim os que são... Desculpa, terminar o versículo 8. Anunciou primeiro boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Ele estava falando de Cristo aqui, por meio de você. Não era por meio de Abraão, era por meio do seu descendente. Como se falando de um só, né? Ele vai falar isso mais para frente. E olha o verso 9. Assim os que são da fé são abençoados juntos com Abraão, homem de fé. São abençoados junto com Abraão, homem de fé. Então, Abraão foi crente no sentido de estar cheio de fé. Ele creu na mensagem do Evangelho. O Evangelho daquela época, da promessa da vinda do Salvador. Ele creu que viria. Então, sua justificação está também à disposição de todo mundo. De que forma? Pela fé. E não pela prática da lei. A conclusão é lógica para Paulo. E ele quer fazer com que os cristãos da Galácia também entendam. Vocês, Gálatas, já são abençoados com Abraão pela fé. Então ele estava tentando aqui mostrar já para eles que essa questão é importante aqui. A questão da fé. De crer somente pela fé. Vamos continuar aqui então no texto. Então o argumento aqui agora, ele usou o argumento que a gente viu, o argumento da experiência de Abraão, que é do capítulo 3, de 6 a 9. O argumento longo agora, um bom argumento que ele vai fazer agora, é o argumento baseado na lei. Então foi na experiência pessoal dos Gálatas, do próprio apóstolo Paulo e dos Gálatas. A experiência de Abraão, agora não, agora é baseado na lei. Então o argumento dele agora vai ser da lei, certo? Espero que você esteja acompanhando aí. Então vamos lá, vamos para o capítulo 3, versículos 10 a 14. Acompanha aí comigo. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai lendo o versículo e vai falando deles, tá bom? Eu acho que fica mais fácil para você acompanhar. Verso 10. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste
em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Bom, o apóstolo Paulo começa agora com o argumento da lei, começando com esse texto. A fé produz bênçãos, a lei produz maldição, por causa da experiência que faz. É preciso continuar obedecendo fielmente, senão você vai ter problemas. Olha o que diz aqui em Deuteronômio, capítulo 27. Deuteronômio, capítulo 27, verso 26. Acompanhe aqui a leitura que eu farei. Maldito quem não puser em prática as práticas desta lei. Todo o povo dirá amém. Então, para a lei não tem meio termo. A lei tem que ser tudo. Certo? Então, este verso é uma alusão não só aos judaizantes, mas a todos quantos dependem dos esforços legais, que querem fazer alguma coisa. Nos dias de hoje nós temos esse problema. As pessoas querem ter mérito na sua salvação. Então, as pessoas tentam fazer alguma coisa para agradar a Deus. Então, Deus está dizendo aqui que não tem outro jeito. Aliás, a palavra maldição aqui, quando ele usa aqui no versículo que nós lemos, no versículo 10, né? Estão debaixo da maldição. A palavra maldição aqui é forte. A ideia aqui é de separação de Deus. Estão sobre a maldição separados. Desobedeceram as condições do pacto mosaico. Não conseguem, então estão sob a maldição. Porque a lei não permite meio termo. Ou a coisa tem que ser resolvida, não tem jeito. Aqueles que não obedecem à lei, aqueles que não observam a lei, aqueles que não estão diante da lei, mas a ofende em um único ponto, numa prática, em alguma coisa que fez, eles se tornam culpados de todos. Está escrito lá em Tiago, capítulo 2, versículo 10. Se alguém obedecer a todos os mandamentos e errar em somente um, é culpado de todos. Então, ele está usando o argumento da lei aqui, de que é impossível que alguém consiga fazer alguma coisa. No final do versículo 10, ele ainda coloca aqui para nós: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas que estão no livro da lei. Ou seja, aquele que não permanece, aquele que não continua, né, indica a necessidade da observação contínua da lei. Se a pessoa não observar continuamente a lei, ele vai ter problemas. Então ele precisa pensar nisso. Olha como que a lei pede, e talvez não com certeza, quando Paulo escreveu, aqueles que estavam lendo, e a gente precisa pensar aqui, que nós não temos condições, porque a lei não permite meio termo. Certo? Agora, olha o versículo. Certamente torna a lei totalmente ineficaz, né? Olha o versículo, eu li o 10, o verso 11. É evidente, olha como que ele começa. É evidente, é claro. Verso 11. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, mas o justo viverá pela fé. Um verso muito conhecido, né? Então é evidente, é claro, porque o homem não consegue cumprir a lei. Você não consegue, eu não consigo, ninguém consegue. Os judaizantes são novamente refutados através desse argumento do próprio Velho Testamento. Desta vez, Paulo cita o profeta Abacuque para mostrar que Deus sempre justificou o homem pela fé e não pela prática da lei. O justo viverá pela fé. É uma citação de Abacuque, que o apóstolo Paulo cita lá em Romanos. Está lá em Abacuque capítulo 2, versículo 4. O justo vive pela fé. Também está claro que a fé na vida continuada do justificador está em mente. Ou seja, não é que ele foi justificado pela fé, agora tem que esquecer. Nós temos que continuar vivendo pela fé. A vida pela fé é uma coisa muito importante para o nosso crescimento. Mas para a nossa salvação, quando você crê em Jesus como Salvador, os seus pecados são perdoados. Você não precisa fazer alguma coisa para barganhar com Deus. É o que ele está querendo dizer aqui para nós. Então é evidente, como ele começa aqui no versículo 11, é evidente que diante de Deus ninguém vai conseguir ser justificado pela lei. Agora, olha o verso 12.
A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. A lei não é baseada na fé. A lei não procede da fé. A lei não tem essa condição de fazer isso. Pelo contrário, a lei pede a prática. O homem não é conclamado para crer na lei. Ele é conclamado para obedecer à lei, para praticá-la. Não tem outra coisa para ele fazer. A lei diz, faça isso e viva. A fé diz, creia e viva. E Paulo está tentando dizer para aqueles crentes, para os irmãos, para as pessoas lá dos Gálatas, que estavam inclusive querendo voltar atrás, que é simples, é difícil até de entender, mas é simples. Né? A lei pede para você fazer, a graça, a fé pede para você crer. Somente isso. Então, aquele que observar seus preceitos, por elas viverá, o que ele diz. Aquele que obedecer vai viver. Mas se você não obedece, não tem como viver. Porque a lei pede exatamente isso. Né? Esta é a essência do legalismo. Esta é a essência da lei. Se você obedecer, beleza. Se não obedecer, aqui. Agora, a essência do evangelho que Paulo está querendo ensinar para os Gálatas é fé. Você crê, você depende, você entrega totalmente. Certo? Muito bom. Vamos continuar aqui agora. Olha o verso 13. Verso 13 comigo aqui. Está todo mundo comigo? Só estou aqui me encontrando. Verso 13 do capítulo 3. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, esse verso declara, então, o modo duplo dos resultados da morte de Cristo na cruz do Calvário. Primeiro, a fim de que a bênção de Abraão se tornasse universal. Desculpa, eu li o versículo... Eu estou fazendo um comentário do verso 14, só volta um pouquinho, me perdoe, voltando para o verso 13, e Cristo nos redimiu da maldição da lei. Ele fala que tem uma outra versão que usa a palavra resgatou, redenção, resgate é a mesma coisa, né? Ele nos resgatou da maldição da lei. Qual é a maldição da lei? A maldição da lei é morte. Se você cumprir, bem, se você não cumprir, é morte. E é qualquer um dos mandamentos. Certo? Então, Cristo nos libertou, pagando o preço do nosso pecado, fazendo como? Ele nos comprou, ele pagou o preço do nosso pecado por nós. Essa palavra contém um pensamento de não mais voltar àquela posição. Ou seja, quando Cristo veio aqui, ele nos comprou de uma vez por todas. Ele não precisa voltar e cobrar de novo. Eu não preciso voltar e fazer alguma coisa para que eu seja dele. Se eu crio naquilo que ele fez, está resolvido. Né? Como que ele fez isso? Fazendo maldição em nosso lugar. Como que ele se fez maldição em nosso lugar? Morrendo em nosso lugar. Né? Cristo foi feito pecado por nós. Ele não cometeu pecado, mas ele assumiu a consequência do pecado por mim e por você, que a consequência do pecado é a morte. Né? Por isso que lá, então, essa é uma coisa importante. Agora sim, no versículo 14, que eu já estava fazendo um comentário do verso 14, isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Olha só o que acontece. Olha só o que acontece aqui. Desculpa. Agora sim, este verso declara de modo duplo os resultados da morte de Cristo. Qual é o primeiro resultado? A fim de que a bênção de Abraão se tornasse universal. Não só para os judeus, não só para os gentios, para os dois, para todo mundo. Justificados pela fé. Quando é fé, todos podem ter. Né? A fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, que ele diz aqui também. Paulo não somente inclui a si mesmo, mas ele inclui a todos os cristãos, todas as pessoas que têm fé. Então nós temos a salvação e mediante a fé
nós também temos a garantia da presença do Espírito Santo em nós, certo? Que coisa maravilhosa a morte de Cristo nos trouxe. Então o apóstolo Paulo está fazendo aqui uma defesa da fé, uma apologia à salvação pela fé, agora usando o argumento da lei. Nesse argumento da lei ele fala que nós fomos libertos da maldição da lei. Vai até o versículo 14. Então, a maldição da lei não está mais sobre nós. Qual é a maldição? É a morte. Como que não está mais sobre nós? Porque Cristo morreu em nosso lugar, pagando o preço do nosso pecado. Uma outra coisa, um outro ponto aqui junto com o argumento da lei, né, além de que Cristo nos libertou da maldição da lei, a lei não invalida a promessa. Olha só o que diz os versículos 15 até o 18. Primeiro 15, irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificá-lo, nem acrescentar-lhe algo. Então, ele tem uma outra versão que ele fala, eu falo como homem aqui, né? Indica uma declaração do ponto de vista assim, humano, né? De invalidar uma lei aqui que ele está dizendo. Então, o contrato feito entre duas pessoas não pode ser revogado por terceiros. Não pode. Isso era daquela forma, naquela época, e hoje uma pessoa que assinou em cartório não pode ser revogado por uma outra pessoa que não tem nada a ver ali, não é? Então, Paulo mostra que o tratado de Deus, o tratado que Deus fez com Abraão é válido ainda hoje. Porque ninguém pode invalidar. Se testamentos humanos não podem ser quebrados, quanto mais de Deus com o ser humano não será quebrado. Olha o verso 16. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Presta atenção nisso. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Entendendo? Então, Paulo deriva seu ensinamento do fato de que a palavra descendente aqui no texto, e lá em Gênesis capítulo 12, não está no plural, está no singular. Paulo não está falando que a bênção viria pelos seus descendentes, mas pelo seu descendente, um só. E esse um é Cristo. Não é pelo número de descendentes que Paulo teve, de judeus que teve, que a salvação viria. Não, é por um único. Ou seja, a formação da nação de Israel era apenas para preparar a vinda de um. Esse um se chama Jesus Cristo, que ele veio para nos salvar. Então não é pelo número de muitos descendentes de Abraão, né, que o mundo haveria de ser abençoado, né, mas sim mediante a descendência de apenas um. E esse um se chama Cristo, certo? Muito bem. Então a gente tem que lembrar, todos os descendentes de Abraão, ninguém podia trazer a bênção. Somente quem podia trazer a bênção era o descendente de Abraão, que se chama o Cristo, muito dito aqui, bem claro dito aqui em Gálatas. No versículo 18, olha só o que diz. Pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Quando ele fala de herança aqui, é o desfrutar das bênçãos que Deus prometeu quando ele fez a Abraão. Promessas feitas a Abraão, quando ele prometeu. Então, as bênçãos que viriam e justificaria pela fé. A verdadeira promessa feita a Abraão inclui a salvação que confere tudo aquilo que Cristo é e tem. Ou seja, é o Salvador, que ele vem para resgatar não somente judeus, mas judeus e gentios. Os judeus pensavam sobre uma herança terrena, terrestre. A terra de Canaã, por exemplo, da Palestina. Paulo levantou a um nível muitíssimo superior na mentalidade judaica. A maior das bênçãos não é esta da terra. Ainda que o povo judeu teve a terra prometida, mas a maior das bênçãos é muito superior, é Cristo, é a salvação. A salvação não pode, ao mesmo tempo, ser a promessa, ser da promessa e da lei. Não pode. A salvação é somente da promessa feita
para Abraão e concretizada na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Salvador. A gente não pode esquecer dessas verdades tão importantes que eu quero estar passando aqui para os irmãos que estamos passando. Nos versículos 19 até o 22, continuando falando da lei, porque ele está usando o argumento da lei para dar a defesa, então ele falou que a lei não pode justificar, não é? Nós vimos lá que, só para voltar aqui para a gente relembrar o que nós estamos estudando, que nós fomos libertos da maldição da lei, não é? Você lembra disso que ele falou, e também a lei não invalida a promessa que foi feita, e continuando aqui, o verdadeiro propósito da lei, está nos versículos 19 a 22, eu vou só entrar um pouquinho, se não der, a gente continua a nossa próxima aula. Verso 19. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um medianeiro, pela mão de um mediador, como diz aqui. Então, no versículo 19 em diante, até o verso 22, então ele fala, então, mas se a lei não purifica, se a lei não... Para que nós temos a lei? É isso que ele está perguntando. Qual é a razão de ser da lei? Então, a lei foi dada a uma nação de pecadores, como eu e você somos, que nunca poderiam alcançar o propósito, a justiça que a lei estabeleceu. Né? A função da lei era revelar o pecado no homem, era revelar o quanto o homem era pecador. Deus pretendia que a lei mostrasse como eram pecadores sem esperança, e assim clamassem a Ele por salvação, que os salvaria, e salvaria pela sua graça, porque eram pecadores. Então, a inferioridade da lei em relação à promessa tem um destaque aqui de 3 maneiras. Só no verso 19 que nós lemos. Em lugar da justiça, a lei em lugar da justiça, ela condena. Ela foi adicionada a fim de salientar mais claramente a pecaminosidade do ser humano, da natureza humana. Então, em lugar da lei, ela não veio, ela veio para condenar o ser humano pecador, que nós todos somos. Ela esteve em vigor apenas durante algum tempo. A lei não continua hoje. Hoje nós temos a concretização de tudo, que se chama Jesus Cristo. Ele pagou o preço de todos os nossos pecados. E terceiro, não veio diretamente da parte de Deus. Houve uma dupla intervenção, a dos anjos e a de Moisés, ele diz aqui. Ela tornou-se pública por meio de anjos, pela mão de um mediador. Esse medianeiro, se chama Moisés. Ele não está falando da salvação, ele está falando da lei. Então a lei foi dada, não é? E o Moisés estava ali naquela hora. A razão que Paulo menciona anjos e Moisés foi para comprovar o caráter secundário da lei, né? Porque olha o verso 21. Desculpa, deixa eu ler o verso 20 ainda. Contudo, o mediador representa mais um. Deus, porém, é um. Ele representa, mas ele não é, né? Deus é um. Então, alguém que fica entre duas pessoas, né? O ponto que Paulo apresenta, mediador significa aquele que fica entre duas pessoas, né? Paulo apresenta que a mediação é um sinal de inferioridade da lei. Então, mas ele está dizendo, mas Deus não, Deus é um único. Né? Nada é superior a ele, né? Nada sobrepõe a ele. Paulo tratou com Abraão diretamente, sem mediação. E a promessa depende exclusivamente de Deus e não de outras pessoas. Olha o verso 21. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas não vem. Então, porventura a lei contraria a promessa de Deus? Não. A lei não vai contra a promessa de Deus. Assim. A lei julga a pessoa com base na obediência ou na desobediência. Se ele cumpre ou não cumpre a lei. Enquanto a promessa julga um homem na base da sua fé,
do quanto que ele crê no Cristo que pode salvá-lo. Portanto, operam em esferas diferentes. A lei opera na esfera da prática e a fé opera na esfera da fé. O propósito da lei não era dar vida, pelo contrário, mas dar a Israel uma norma de vida na terra prometida, só que ninguém conseguia cumprir. Aqueles que desfrutam da vida espiritual na dispensação da lei, desfrutam dela não por causa da lei, mas por causa da graça de Deus, a qual perdoava os pecados cometidos contra a lei. A lei não dava nada de satisfação para eles. A satisfação estava no perdão que Deus concedeu a eles. Isso é graça divina. A gente pode ver até a graça no meio da lei. Deus providenciou um meio do homem virar-se para ele novamente através do sacrifício. Isso é graça divina. Para transmitir vida, a lei teria que perdoar pecados. A lei não perdoa. Então, criou aí o sacrifício, porque a lei é impossível ela poder salvar alguém, perdoar alguém. Deixa eu só terminar o versículo 22, aqui só um minuto comigo, por favor. Verso 22, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Certo? Então, encerrar, fechar todas as possibilidades, todos os lados. Né? O homem não tinha escapatória, estava perdido por causa do pecado, porque ele errou contra a lei. Sem possibilidade de fuga nenhuma, não tinha jeito. A lei encerrou os homens em sua prisão e não tem como tirá-los de lá. Né? Assim lhes transmitindo um senso de culpa por causa do pecado. E a lei não faz outra coisa. A lei não tem poder de absolver. Né? Quem absorveu foi Cristo. Então, mediante a fé em Jesus Cristo, todas as coisas mudaram, tudo se alterou por causa de Cristo. A lei põe todos debaixo do pecado, mas a fé em Cristo Jesus põe todos os que creem debaixo da promessa. Que coisa maravilhosa. Amém? Vamos continuar na próxima aula falando da lei ainda, que tem muita coisa para falar, e de Gálatas também. Vamos aqui até o versículo 22 do capítulo 3. Obrigado por você estar aqui conosco e continue apreciando a graça maravilhosa que nós temos em Cristo Jesus, salvação que não vem mérito nosso, é totalmente mérito dele. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse tempo aqui de estudo. Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela vida de cada um. Pedimos a tua bênção, ó Deus, agora, que o Senhor nos conceda um bom restante de noite e uma boa semana também. E obrigado, Deus, por estudarmos esse assunto maravilhoso. Ó Deus, porque se fosse depender de nós, nós não teríamos jeito, mas graças ao Senhor, que o Senhor mandou o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Muito obrigado. Senhor, derrame sobre cada um a tua bênção. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de cada um.